E você que acompanha esse canal já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Botafogo em mais um vídeo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Sem muita introdução, eu quero ir direto ao ponto. Vou trazer aqui para vocês o que a imprensa está falando sobre essa vitória do Botafogo, como que está repercutindo na mídia esportiva e o que os comentaristas do Sport TV, vou fazer aqui um react sobre as opiniões dos comentaristas. Então, com isso dito, vamos acompanhar. Vamos de Botafogo, então? Vamos ver, aliás, que goleada, hein? Que lá se iam 10 anos. Vocês sabiam? Fiz essa pergunta quando gravei a nossa chamada para as redes sociais. 10 anos. Foi a última vez que o Botafogo fez 5 gols em uma partida de campeonato brasileiro. E aí eu pergunto a você, André Lofredo. Pode se empolgar? Não. Não, veja Ainda só. é muito recente, né? Veja só, eu vi muitos pontos positivos. Também. Muito, não é só E questão da Arthur Jorge goleada. jogando igual a gente gosta. Não, então, Eu gostei. veja só. Gosto. No primeiro jogo, na altitude, ele põe 4 atacantes. Te parece adequado? Não muito. Não. Se tem uma coisa que a gente percebe é a certeza do Arthur Jorge quanto ao que ele quer. Tanto que logo no primeiro jogo, na altitude, a gente não entendeu esse esquema com 4 atacantes, tanto que não funcionou. A gente já imaginava. Na altitude contra a LDU, ele já entra com 4 atacantes na altitude, já entra com 2 homens no meio campo. E não funcionou, mas ele tem uma convicção, ele já colocou no primeiro jogo. Então, desde o primeiro jogo, ele já implementou de cara. Mesmo com pouco tempo de treinamento, ele já colocou em campo aquilo que ele queria, a formação que ele queria. Então a gente vê que ele faz isso desde o primeiro jogo. Logo na primeira partida, com ele à beira do campo, ele já colocou em prática o que ele quer no time. Então a intenção dele é, com o tempo, ele ir aperfeiçoando, ele ir dando evolução dentro da filosofia de trabalho dele. Aí no segundo jogo também não encaixa muito o sistema com 4 O primeiro jogo ele atacantes. tomou um gol com 3 minutos também, né? também. Ali foi Tudo pancada. bem. Convicção também. Porque tem técnico que põe... Tem técnico que escala um time. O time dá mais ou menos certo, mas ele fica na dúvida. Aí, pô, do segundo que ter tempo, personalidade. segundo tempo ele já mexe tudo. Segundo tempo ele já mexe tudo. Dá errado. Aí quando dá errado, no outro jogo ele escala o time, não o que deu certo no primeiro tempo, o que deu errado no segundo. E aí já mexe tudo de novo. Mostra uma certa insegurança. Não é o caso de Arthur Jorge. Aliás, falando Vai em lá personalidade... E põe, mantém, e uma hora dá certo. Tá de parabéns. É dos nossos, estava no show do SPC e gosta do time pra frente, hein? Só tô vendo vantagem. O Juventude facilitou o caminho. Não acho que não lutou, não. É questão de qualidade técnica mesmo, que é inferior. A do Botafogo é inferior a boa parte das equipes do Campeonato Brasileiro. Então, Qual foi a primeira derrota? Ganhou do Corinthians. Ah, ok. Corinthians e Cuiabá, os dois únicos times que não fizeram gol no campeonato, e o Cuiabá tem um jogo a menos. Acho que isso explica muita coisa. aliás, assim... Grande jogo do Bastos ontem também. Também, Zagueirão. também. Muito Ele bom. deu lugar ao Pablo, que era a ideia, que assim, quando o Botafogo contrata o Pablo, vê o Pablo como provável titular, Um prospecto titular, sim. mas provavelmente não vai acontecer, porque fisicamente ele está com dificuldade. Mas você ia falar alguma coisa? Não, que, assim, esse é um indicativo para... O Corinthians perdeu para o Juventude. Perdeu. Juventude tomou de 5 do Botafogo. O Juventude vai brigar na parte de baixo da O Juventude classificação. começou perdendo para o Criciúma e conseguiu fazer um gol no finzinho. Então, assim, o enfrentamento que o Juventude fez até agora foi com o Criciúma, que também vai brigar para não cair. Mas conseguiu um empate interessante contra com o Atlético Mineiro. E... O Criciúma. Sim, mas vai brigar para não cair. Olha a Ó, classificação aí, que essa beleza. é a segunda parte da tabela, O né? Juventude tem 4 pontos, que ele ganhou do Corinthians. Mas o Juventude vai ficar nessa turma aí de Cuiabá, Atlético Goianiense, Corinthians, Vitória e Criciúma. O Juventude vai estar São Paulo e Vasco provavelmente. E o Cruzeiro também, hein, gente. Acha que do 12º, então, para baixo. Nessa turma aí, São Paulo... briga eu vai acho tá aí. que O São Paulo vai estar mais... O Palmeiras nem se fala. Mas o São Paulo vai estar mais à frente e o Vasco, desses times todos aí, tirando o Palmeiras e São Paulo, é o com mais potencial para se afastar desse grupo. Para reagir. Desse grupo. O resto, Cruzeiro, Juventude, o Vasco também, mas um pouco mais em cima. Criciúma, Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. Essa é a briga pelo rebaixamento. Mas aí tem um ponto que eu te falei dos gols, né? Esses times lutam contra o rebaixamento, mas estão entregando pelo menos gols
O Cuiabá tem um jogo a menos por conta da Copa Verde, né? Não teve o jogo dele realizado da terceira rodada, da segunda, no caso. Ele não marcou gols, tem mais um jogo. Mas o Corinthians Cuiabá não fez gol. O Cuiabá vai perder o melhor jogador dele, provavelmente, né? O Daverson deve sair. Disse até o presidente, né? Que, inclusive, não, segundo o agente, o Daverson não fechou com o Santos porque já tem um pré-contrato para assinar no meio do ano. Então, palavras do presidente. Estou falando aqui do Arthur Jorge e desse perfil que a gente já está vendo no Botafogo, mas quero ver contra um adversário de bom nível. E a gente vai ter um Botafogo e Flamengo domingo, no próximo já, às 11 horas da manhã, no Maracanã. Mas aí é bom, hein? Antes ainda tem Botafogo e Universitário. Mas você acha que aí dá para falar bom nível? Mas é para você continuar pegando o ritmo. Ok. E desenvolvendo elevando a ideia. Confiança. Tá. Desenvolvendo a ideia. Universidade do Peru. Vamos só ver se o técnico vai colocar o mesmo time em campo. Porque aí ele tem que colocar o mesmo time contra o Universitário e depois contra o Flamengo. Mas seria para você desenvolver suas ideias, se você ficar mudando o time, o técnico acabou de chegar. Ele colocou não os mesmos jogadores, mas a mesma ideia nos 4 jogos que fez. Essa ideia foi se desenvolvendo. Ele tem que continuar repetindo a ideia, até porque nas posições, tirando a do Tiquinho, que ele tentou inclusive um jogo com o Matheus Nascimento, nas outras posições ele tem elementos para trocar, sem perder a qualidade. Principalmente pela forma como ele gosta de jogar, né? Intensidade o tempo inteiro. Uma hora esses jogadores vão cansar e ele tem essas peças de troca. E o jogo é no Newton Santos, né? Então a ideia é manter esse mesmo ritmo. Acho que é uma oportunidade... Né? Isso, agora, no meio de semana. E ele tem o Eduardo também, que pode eventualmente fazer a função do Tiquinho. Ou colocar o Júnior Santos por dentro e fazer a função do Tiquinho. Não sei se na função do Tiquinho o Eduardo funciona, viu, Lofredo? Ele também não está funcionando, não tem funcionado na função do Eduardo. O Eduardo não está funcionando nem na posição dele. Porque colocar o Eduardo muda na posição dele, muda a ideia, a maneira de jogar. Tá? Muda o desenho, né? Muda o desenho. Então, para ele encaixar o Eduardo, ele vai ter que mudar o desenho que ele está desenvolvendo. E o Eduardo desacelera mais o jogo, né? Mais contenção, mais criação. Então, eu acho que é capaz do Eduardo ser testado ali, eventualmente, como segundo atacante. Vamos ver, mas estou bastante curiosa, ansiosa por essa... Com certeza não. Isso aí discordo totalmente. Uma ideia que ele vai defender, ou se, diante da primeira dificuldade, já vai ser revista. E para mim, a primeira grande dificuldade do Arthur Jorge, né, é o Flamengo no Maracanã. É o Flamengo. Finalizações. Até porque o futebol não é um futebol, é um jogo de aproveitamento. Não adianta finalizar 12 vezes e não conseguir nada, né? Aliás, conseguiu uma, né? Bom, 12-12 em finalizações era sobre isso. Posse de bola também não foi nada, engoliu, também não foi não. 54% do Botafogo, 46% pro placar que a gente viu, não foi não. Escanteio 5-4, em faltas o Botafogo foi muito mais agressivo. 21 faltas cometidas contra 10. Precisão de passes, o Juventude foi melhor. 85% a 80%. Em desarmes também, estamos falando da mesma faixa, 16-14. Cartões amarelos, a gente teve o mesmo número, 3-3, e o Juventude teve um expulso. Tá vendo? Olhando assim, parece que o jogo foi equilibrado, né? Mas o Botafogo ele foi muito mais eficiente. E os passes trocados eram no campo adversário, eram no campo de ataque, na defesa do Juventude. O que os números trazem. Mais de 80% estamos falando de aproveitamento no caso do Botafogo, então, né? Posse de bola, posse de bola, assim, eu tento muito a analisar os números. O que essa posse foi, né? Assistindo o jogo para entender a posse de E nesse bola. caso tem uma explicação, porque o Juventude está com um jogador a menos, ele tinha o objetivo de ficar mais tempo com a bola, porque se não ficasse com ela, correria atrás do jogador do Botafogo com um atleta a menos. Cansaria mais, poderia tomar mais gols. Um time pega a bola e aí em 20 segundos, 3 toques, 4 toques, ele vai lá e consegue uma finalização. Tá? O outro time pega a bola e toca ela 1 minuto na defesa. Do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, lateral para o zagueiro para o volante, volante para o zagueiro, volante para o zagueiro para o lateral. Isso é posse de bola e precisão de passe. Tem o gol do Botafogo que são 14 passes, né? Entendeu? Do Danilo. Aí sim. Tem a Toqueira e tem o gol do Danilo. Tá. Entendeu? Então aí no final ali. você vai ver, precisão de passes foi alta, a posse de bola foi alta. Não quer jogar, só fica tocando de ladinho lá atrás. A Toqueira, tá. Inimigo da Toqueira. Bom, falando aí rapidamente
do que foi falado do Eduardo. O Eduardo foi citado pelos comentaristas. O Lofredo diz que o Eduardo ele pode fazer aquela função de segundo atacante, mas não existe. O Eduardo ele é meia, ele é o jogador que vem com a bola, carregando a bola com velocidade, com poucos passes. O Eduardo não é jogador de ficar pensando o jogo, de tentar abrir um espaço. O Eduardo é aquele tipo de jogador que faz aquela função de último passe, de arrastar, de trazer o time junto. Principalmente quando tem contra-ataque, quando o Botafogo recupera a bola, o jogador que recupera a bola aciona o Eduardo. Aí o Eduardo funciona, foi assim que ele funcionou, principalmente ano passado, em 2023, e também aparecendo como elemento surpresa perto da área para finalizar. Esse é o Eduardo. Só que com esse esquema que o Arthur Jorge ele vem implementando no time, com 4 homens no ataque, 2 volantes, fazendo os 2 pontas fecharem mais pelo meio, o Eduardo, eu não sei se o Eduardo vai ter espaço. Nesse momento, como o time joga, eu não vejo o Eduardo atuando como terceiro homem, porque não existe terceiro homem. Então vamos ver qual sacada o Arthur Jorge vai ter para usar o Eduardo da melhor forma possível, de maneira que o Eduardo funcione. Agora, falando aí sobre os próximos jogos, Universitário quarta-feira e Flamengo domingo, a tendência é que o Arthur Jorge ele continue utilizando esse esquema e será assim na temporada. A questão é, quais serão os jogadores utilizados? Será que ele volta com o Luiz Henrique? Será que ele poupa alguém para algum jogo? Qual o jogo que ele vai dar mais importância, ou se ele vai dar importância igual às 2 competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro, no caso Universitário quarta-feira e Flamengo domingo, se ele vai colocar os mesmos jogadores nos 2 jogos, se ele vai dar descanso para alguém. Vamos ter que aguardar aí para ver o que ele vai fazer, beleza, pessoal? Então não vou me estender muito. Você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!